Flávio Bolsonaro, o rachador não se emenda. Uma vez rachado, sempre rachado. Flávio já tem o seu primeiro escândalo de campanha, que é mais do mesmo. Ele nunca nos surpreende, já anda recebendo favorzinhos de empresários, e isso sai caro. Meu falecido pai falava que quem merendas come, merendas deve. Ou seja, se você recebe algo, você fica devendo esse algo. E isso é uma verdade, principalmente na política. Mas foi uma bagatela, foi uma mixaria. 100 mil dólares. Mais de R$500 mil. E o que foi? Um favorzinho aí de emprestar um jatinho cheio de gasosa para que ele possa andar pelo Brasil gratuitamente. Um combustível barato, um querosene de aviação. O nosso amigo José Fernandes, do Portal do José, classificou como uma rachadinha aérea. Flávio Bolsonaro é um mamateiro, sabe que está no foco, mas não acredita que será preso. Tá sempre se expondo. Ele acha que é intocável. Assistam com o José Fernandes, inscrevam-se no canal dele, um canal maravilhoso, Portal do José. Ele sabe muito de direito, educadíssimo, gente boa demais. Vamos ao nosso querido professor. E aí é o seguinte, olha as vidracinhas aparecendo. Flávio Bolsonaro viajou com a família para a Flórida e Rio em jatinhos emprestados por empresários. Que empréstimozinho salafraio esse, hein? Senador afirmou que voos tiveram um caráter privado com finalidade pessoal e familiar, mas não respondeu quem pagou as viagens. Então ele foi, porque como vocês sabem, né, um jato para ir daqui do Rio de Janeiro até a Flórida tem que ter autonomia para esse tipo de voo. E o empresário que emprestou esse aviãozinho para ele é proprietário desse Bombardier Global 6000. E aí eu fui dar uma olhada, né? O senhor sabe, né, o senhor Flávio, que o senhor diz que o senhor é antissistema, né? Mas que antissistema que o senhor é? Isso aqui é um jatinho que o senhor estava viajando, né, com a família antissistema, né, para os Estados Unidos. E, amigo, você pode pesquisar, minha amiga também pode pesquisar, que uma viagem nesse tipo de aeronave do Rio até a Flórida custa, em média, de 95 mil a 140 mil dólares. Então, é um presentinho bem safadinho, né? Esse aí do senhor Flávio Bolsonaro. Agora, ele vai entrar numa situação em que a extrema-direita no mundo está sofrendo uma série de abalos. Mas, meu caro professor, o Flávio Bolsonaro recebe esse dinheiro, mas ele devolve. Ele devolve com os nossos cofres públicos. Ele vai devolver com uma privatizaçãozinha. Ele vai, de repente, levar o sujeito para viajar lá para a Arábia e receber uns penduricalhos, algumas joias no valor de 16 mil reais, Rolex no valor de sei lá quanto. Vai ser pago com alguma lei que possa beneficiar esse empresário bondoso, generoso, com um coração grande. Enfim, ele vendeu a alma pro diabo, mas ele vai pagar. Ou melhor, nós vamos pagar. Todos nós vamos pagar. E se ele não conseguir a presidência, a negociação será via legislativo. Vocês viram que a madrasta atacou o Carluxo? Não é a esquerda que está acabando com o Carluxo, gente. A própria família, vejam aqui, a Michele postou um vídeo do Esperidião Amin, adversário direto do Carluxo, candidato ao Senado em Santa Catarina. Ela postou não só do Esperidião Amin, como também da Carol Detone. Eles estavam falando sobre autismo, porque essa semana, se eu não me engano, quinta-feira, teve o dia do autismo, enfim. Se isso não é um recado direto pro Carluxo, eu não sei o que é. Há sinais claros de guerra nessa família, que a coisa tá ficando cada dia mais bonita. Virou uma série isso, tá melhor que série da Netflix. E se vocês acham que parou por aí, esperem para ver só o que o Flávio Bolsonaro rachadinha fez e que a Michele não gostou. Gente, a novela do Bolsonaro tá muito boa. Primeiro vem o Carluxo dizer que o pai tá tendo soluços intermináveis, incoercíveis, tá sofrendo muito de soluço. Aí logo em seguida aparece a dona Mexereca dizendo que ele está há 6 dias sem ter soluço. Quem que tá certo nessa história? Carluxo ou dona Mexereca? E agora surge um pedido da defesa do Bolsonaro para que ele possa voltar ao hospital para fazer uma cirurgia no ombro. Cirurgia necessita de anestesia. E geralmente a anestesia é autorizada pela equipe médica que vai fazer cirurgia se aquela pessoa está com boa saúde. Inclusive, é necessário até fazer os exames de risco cirúrgico para poder tomar anestesia, para poder fazer cirurgia. Mas ele acabou de sair de um quase morte, que ele estava internado por causa de uma pneumonia que disseram que ele tinha risco de morrer subitamente.
De repente, ele recebe a prisão domiciliar, vai para casa e aí ele já tá ótimo, já melhorou totalmente. Só o Carluxo que diz que ele tá mal ainda, que ele continua tendo soluços intermináveis, mas a dona Michereca diz que ele tá há 6 dias sem soluços, os médicos já pedem autorização para fazer nova cirurgia, ele tá passando bem demais. Essa novela tá muito boa, cara. Essa novela ainda vai surpreender muito a gente, porque essa história de Bolsonaro doente, a gente já sabe muito bem o que é, né? Com uma notícia, né, que toda hora a gente recebe alguma informação sobre o estado de saúde da criatura. Médicos reforçam ao STF indicação de nova cirurgia para Bolsonaro. Documento periódico foi anexado ao processo por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O problema agora na criatura é o ombro. Tá com o ombro todo torto, tá todo empenado, enfim, tá com, se a gente puder chamá-lo de, comparar com o carro, já que o filho dele chamou o Lula de Opala, né? Ele tá um Opala com o chassi empenado, tá precisando ali de fazer várias coisas, né? Só para lembrar, né? Isso aqui é o presidente Lula, o Opala, né? Que tá inteiraço, tá voando, e aqui é o Opala que tá precisando consertar tudo, né? Opala do senhor Jair, né? Então, pois bem. Que notícia excelente que eu venho trazer para vocês. É a nova descoberta da Petrobras, mais um pré-sal. Ou seja, isso vai potencializar a economia do Brasil. A gente não vai ser tão impactado por esse aumento do barril de petróleo no mundo. Isso é excelente. Eu trouxe aqui o Gil do Vigor para explicar para vocês o que está acontecendo. Mas antes, clica aqui nesse coraçãozinho para deixar ele vermelho, comenta no vídeo para dar engajamento, compartilhe, se puder, republica. Tá ok? Porque essa notícia é maravilhosa, cara. Vamos ao vídeo do Gil do Vigor. Urgente, temos mais petróleo no Brasil. Ô, glória, gente. Eu sei que tá todo mundo preocupado com essa guerra, que tá afetando o preço do petróleo, que sobe, que desce. Eu, como economista em especial. Só que no meio disso tudo, nós temos uma informação positiva, que a Petrobras anunciou que encontrou, sabe o quê? Petróleo novinho no pré-sal, lá na bacia de Campos, minha gente. Calma, deixa eu explicar o que é pré-sal, né? É aquele petróleo que fica lá no fundo, sabe? Bem debaixo de uma camada de sal, por isso que é pré-sal. E geralmente, gente, esse petróleo, ele é de excelente qualidade, entendeu? Só que não é como nos filmes, que do nada o povo lá furou e explodiu o petróleo. Eita, não é assim não, tá? Essa área, gente, a Petrobras já era dela, tava sendo estudada, explorada. Só que fizeram alguns testes e confirmaram o indício de petróleo lá, entendeu? De petróleo do bom. O que significa? Que do nada amanhã a gasolina vai baixar e do eita Brasil, não é assim, não, calma. Não é milagre assim também não, tá? Mas significa uma coisa muito importante. Quanto mais a gente encontra, o que acontece fortalece a nossa capacidade de produzir petróleo no futuro. Ou seja, o Brasil já é um país autossuficiente, meu amor, respeito ao Brasil. Só que encontrar petróleo, mas de alta qualidade, faz o quê? Com que nossa posição mundial se fortaleça, entendeu? Ainda mais no momento que a gente tá vivendo uma crise, a gente vem com algo positivo. Só que eu achei o auge, não foi só isso não. O que aconteceu? Saiu uma matéria no The Economist, que é uma das revistas mais respeitadas do mundo, dizendo nada mais nada menos que o Brasil tem uma arma secreta contra essas variações no petróleo. Então, mas eles explicam que além do petróleo, a gente tem biocombustíveis, ou seja, nós temos alternativas para sobrepujar, sabe, essa crise que está acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, o choque afeta o Brasil? Afeta. Isso acontece. Não estou romantizando essa guerra, o que está acontecendo, mas o fato é que o Brasil não vai sofrer na mesma intensidade que outros países, entendeu? Isso sim é potência, meu amor, respeito do Brasil, entendeu? Vocês entenderam a explicação aí do Gil do Vigor, né? Quer dizer, com essa descoberta do petróleo, a gente se torna mais autossuficiente. Nossa posição mundial se fortalece. Por quê? Porque é petróleo de qualidade. Não é aquele que dá em cima da terra, que você vai ali e fura. Não, é um petróleo de qualidade. Então, ó, esse vídeo merece ser compartilhado. Compartilha, bota pra compartilhar, porque o povo brasileiro precisa saber dessa informação. Tamo junto. Obrigado, Gil, pelas informações. São notícias como essa que fazem Donald Trump querer invadir o Brasil, com a desculpa de que vai combater os cartéis de droga. Por esse motivo, ele está investindo na campanha desse sujeito que é mais sujo que pau de galinheiro. Mentirosos compulsivos que não têm sequer envergadura moral política para competir com Lula. E vou mostrar para vocês no final do vídeo como era o Lula na ditadura militar. Como era o pessoal mordendo os calcanhares dele, os militares ameaçando ele de morte, levando ele preso, e como que ele fazia. Vocês vão ver no final do vídeo como era o Lula. Se ilude quem imagina que ele vai pipocar para aquele laranjão, aquele playboy genocida dos Estados Unidos. Mas o plano dele tá derretendo, hein? Tudo tá dando errado, são tiros no pé, a Globo deu tiro no pé com aquele PowerPoint que nós vamos tratar também no final. O Donald Trump vai atacar logo o Pix. O que Donald Trump tá fazendo é atacar a nossa brasilidade. E o Lula é brasileiro demais para aceitar esse gringo enchendo o nosso saco. Na direita, não existe crítica gratuita. Eles sempre querem ganhar alguma coisa com ela. Nos últimos dias, bolsonaristas espalharam o vídeo de um debate entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, como se eles estivessem discutindo sobre o sigilo de dados de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Claro, os bolsonaristas querem que você acredite que Alexandre de Moraes está preocupado em manter o sigilo de Vorcaro, enquanto André Mendonça quer a liberação dele. A ideia é fazer você achar que o Alexandre de Moraes é um mafioso e que o ministro Mendonça é perfeito.
Só que não. O vídeo foi retirado de um julgamento do ano passado, em que o STF discutiu os limites legais para a quebra de sigilo das buscas feitas por usuários nos sites de pesquisa. A discussão foi feita dentro de uma ação ajuizada pelo Google contra uma ordem judicial que quebrava o sigilo de pesquisas feitas no caso das investigações do assassinato de Marielle Franco. Percebe que toda a crítica da direita se baseia em mentira e que ela nunca tem profundidade, não te fala o que diz a lei, não te ensina sobre elas, sobre o direito, não traz ciência, estatística, nada disso. Toda vez que um bolsonarista faz uma crítica é só para defender o lado dele. E se a crítica é em relação à justiça, a ministros do STF, eles nunca demonstram que houve algum erro na aplicação da lei. Se você pesquisar, vai ver que é sempre o contrário. A crítica é justamente porque a justiça aplicou corretamente a lei e o problema é que os bolsonaristas foram o alvo da lei. Eles praticaram algo ilícito. Como eles não têm coragem de dizer que corromperam a lei, a Constituição, porque ficaria feio para eles, daria na cara que o que eles querem mesmo é praticar ilegalidades, então eles dizem que a justiça é que agiu errado, convencendo você a ter ódio de um juiz ou de um ministro qualquer. Então, como muitas pessoas têm sido alimentadas diariamente pelo ódio, a imprensa já percebeu que isso gera cliques, audiência, então ela publica manchetes para chamar a atenção das pessoas, fazendo crescer ainda mais o ódio delas pela justiça, pelas leis. Para os bolsonaristas, isso é ótimo, porque coloca pressão social contra os tribunais, tentando fazer os juízes voltarem atrás e não aplicarem as leis. É justamente isso que eles construíram contra Alexandre de Moraes. Ódio. Esse ódio cegou parte dos brasileiros, convencendo eles que o errado é o ministro e não Bolsonaro, que praticou crimes gravíssimos. É por isso que eles acham que ainda podem pedir anistia. Pessoas conseguiram ser convencidas que um criminoso perigoso como Bolsonaro é um santo, um enviado de Deus, e que o juiz que aplica as leis, no caso o Alexandre de Moraes, é um monstro. E assim, sem perceber, as pessoas estão destruindo as próprias regras, ou seja, as leis que sustentam a nossa organização social. E estão permitindo que pessoas perigosas como o Bolsonaro e os filhos tomem conta da política e destruam a democracia brasileira. Essa é a tática mais manjada do bolsonarismo. Eles não gostam das leis, não gostam da legalidade, da moralidade, do que é certo. O que eles mais querem é fazer todo tipo de ilegalidade sem serem atingidos pelas consequências da lei. Mas como os seres humanos não brigam com leis, com códigos, eles materializam isso numa pessoa, como o ministro Alexandre de Moraes, fazendo a sociedade ter ódio dele e atacá-lo. Perceba que todo ministro ou juiz que toma uma decisão contrária a um bolsonarista na justiça, quem erra é o juiz. O bolsonarista está sempre correto. A ideia é fazer você achar que juízes praticam ilegalidades para absolver bolsonaristas dos crimes que eles cometem. Mas pense um pouco. Por que bolsonaristas sempre estão contra as leis? E por que tantos juízes e ministros decidem contra os bolsonaristas? Será porque os bolsonaristas seguem mesmo as leis e os juízes é que são os criminosos? Ou seria exatamente o contrário? Cara, eu não aguento. Eu tô me acabando de rir, porque a extrema-direita só dá tiro no pé. O maior cabo eleitoral do presidente Lula se chama... Quem é o craque do jogo? Donald Trump. Meu irmão, eu fui ali no supermercado comprar um negócio, né? Um mercadinho aqui perto de casa. Os bolsonaristas me chamam, e aí, petista? Eu tô tudo bem. Tão puto com o Trump. Todos eles apoiavam o Trump. Olha, o Trump tem que invadir o Brasil. Aí eu perguntei, e aí? Vocês só querem que o Trump invada o Brasil? Ah, pra puta que pariu. Eu não aguentei, cara. Aí eu falei, e aí, cadê o Chupetinha, pô? Não vai fazer um videozinho com fundo escuro agora? Pra atacar o Pix, dizendo que o presidente Lula ia taxar o Pix? Aí eu falei pra ele, meu amigo, o Lula tá reeleito. Tô até chorando de rir. O Lula tá reeleito. E o craque do jogo é o Donald Trump. Ele, porra, Monteiro, tá sacaneando da gente. Curte e bota pra compartilhar, porque nas redes sociais, o presidente Lula tá estourado. Tamo junto! O problema não é só a mentira, é escolher acreditar nela. Sabe qual é de fato o problema do Brasil? Não são só os bolsonaristas pagos para criar fake news. É a decisão consciente de quem recebe a mentira e escolhe continuar na ignorância. Nunca foi tão fácil se informar como hoje em dia. Livro, jornal, revista, TV, internet, tudo a um clique. E mesmo assim, tem gente que prefere não usar nada disso. Prefere assistir um vídeo curto, cheio de raiva ou de deboche, de pessoas como Nicolas Ferreira, e aceitar aquilo como verdade absoluta, sem checar e sem ter o mínimo trabalho de pensar. Pensando bem, pode ser até pior,
Talvez exista um vício na mentira, né? Tem gente que se acostumou com o ódio e o medo que ela provoca e passou a depender disso. Porque a verdade, na verdade, incomoda. Ela exige rever ideias, quebrar certezas, admitir erros. E essas atitudes exigem caráter, honestidade. Por isso, muitos evitam. Pulam vídeos, desprezam ciência, dados, rejeitam fatos. Olha o caso do Pix. Existem registros públicos de que Jair Bolsonaro, em 2020, nem sabia o que era Pix, mas bastou um discurso posterior, mentiroso, criado por ele, dizendo que ele criou o Pix e pronto. Aquela grande mentira virou verdade para muita gente. Se o Banco Central era independente, Bolsonaro não criou o Pix. Mas se Bolsonaro for o responsável pelo Pix, então ele fez interferência ilegal no Banco Central. E essas duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Mas o mais grave vem agora. Pior do que acreditar na mentira é repeti-la. Postar, compartilhar, defender, é apostar no seu próprio descrédito. É se transformar num propagador profissional de desinformação. E tudo isso para sustentar um projeto político rentoso para a família Bolsonaro e seus aliados e autodestrutivo para todo o povo brasileiro. Isso tem consequência real. Faz gente desacreditar de vacina, aceitar a perda de direitos trabalhistas, pedir uma reforma da Previdência prejudicial ao trabalhador, defender taxação do PIX para favorecer empresas americanas, aceitar o aumento de combustível e a privatização de refinarias. Isso já aconteceu e pode acontecer de novo, incluindo nesse barco furado as próprias pessoas que ajudam a espalhar essas mentiras. E aí, gente, a mentira vira identidade. Figuras como Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, Silas Malafaia, Tarcísio de Freitas operam nesse ambiente. Isso não surpreende. O assustador mesmo é ver o cidadão comum passar a agir igual. O problema não é só quem cria a mentira, é quem escolhe acreditar, quem escolhe não verificar e quem sente prazer em espalhar. Nesse processo de aceitação e estupidez ao disseminar mentiras, elas deixam de ser exceção. E assim, a mais pura desonestidade é que acaba se transformando em uma regra. Estão dizendo de que nós trabalhadores somos radicais, de que há da nossa parte a insensibilidade e de que nós não queremos negociar. Em primeiro lugar, nós queremos negociar. E eu acho, e aí, é um voto de confiança que eu peço para vocês, trabalhadores. É um voto de confiança que eu peço a vocês. Para não dizer que nós somos radicais. Nós vamos aceitar ao pedido do governo. Nós vamos voltar a trabalhar. Enfim, eu sou cumprido o nosso pedido. Nós paramos outra vez. E eu assumo o compromisso aqui com vocês. Eu mesmo decreto a greve outra vez. Eu disse desde o primeiro dia. E eu faço questão de dizer para vocês o seguinte. Para mim, a maior consagração pessoal seria o Lula ser preso e ser torturado. E para vocês, trabalhadores, então eu peço a todos os companheiros, me deem apenas um voto de confiança. E nós teremos o nosso sindicato de volta. Teremos o nosso aumento de salário. Para toda a meninada, toda a rapaziada que me assiste, eu diria que perseverar, não tem classe social. Todos nós podemos e vamos perseverar. Hoje, amanhã e sempre. Hoje eu sou diplomata brasileiro. Minha mãe recebeu Bolsa Família. Eu fui oriundo do ProUni e agradeço o ministro Haddad por isso. Também, Ana Estela, muito obrigado por idealizar esse programa. Que, por conta dele, meu pai, pedreiro, minha mãe, diarista, hoje tenho filho diplomata. Diplomata do Brasil. O diplomata, o Itamaraty vai ter negro? Sim. O Itamaraty vai ter mulher? Sim. O Itamaraty vai ter a cara do povo? Sim. Fica ligado nessa informação. Caso PowerPoint, equipe da Globo News se revolta com blindagem de Andréa Sadi. Para vocês verem como são as coisas. O clima dos bastidores do Estúdio E da Globo News, segundo descritos por profissionais, segue como um enterro após a repercussão do PowerPoint.
há uma denúncia de uma operação para blindar a imagem da Andréa Sadi. Ou seja, cortando cabeças pelo caminho e salvando a imagem da Andréa Sadi. Presta atenção, porque o bicho está pegando dentro do estúdio da Globo News. Profissionais estão revoltados com a blindagem que estão fazendo em cima da Andréa Sadi. Vamos à matéria. Aí vem aqui, ó. Segundo fontes ouvidas pelo DCM, a avaliação interna é de que o editor-chefe Rodrigo Caruso cometeu um erro grave ao permitir que o PowerPoint permanecesse no ar por tempo excessivo. Sempre cai, né, pro lado do mais fraco. Caruso tem mais de uma década de experiência, com 8 anos de casa. Ocupa o cargo de editor-chefe do programa apresentado por Sadi, sendo responsável por planejamento, produção, edição, análise de conteúdo, linear e digital, gestão de equipes e direção. Nesse movimento para livrar Sadi, Caruso teria sido escolhido como bode expiatório. Tá ouvindo aí? Hã? A verdade sempre vem à tona, né? Estão querendo livrar a cabeça da Andréa Sadi e jogar para cima do mais fraco. Aí, de uns dias para cá, a Andréa Sadi está sumida do estúdio I, porque, segundo as fontes, a relação entre ela e o Caruso está abalada. Apesar de manter uma boa relação, fontes afirmam que Sadi teria se afastado de Caruso após a crise. Uma pessoa próxima aos jornalistas relatou da seguinte maneira a situação após o escândalo. Abre aspas. Ela soltou a mão dele porque ela é assim. Ninguém da equipe gosta dela, mas ela tem um poder imenso dentro da emissora. No fim, tudo é aprovado por ela. Na prática, é ela que é uma quase chefe do jornal. Fecha aspas. Embora não ocupe formalmente cargo de gestão, Sadi participa ativamente das reuniões decisórias do programa. Cara, é aquela questão, né? Andréa Sadi é a principal apresentadora do jornal Estúdio I, certo? Ela sabia do que estava acontecendo, mesmo assim resolveu dar continuidade, falando sobre, né, o PowerPoint fake que a Globo News mesmo articulou entre eles. Porque eles estão agora, ó, isso é visível. A Globo, ela está apoiando o Flávio Rachadinha como presidente do Brasil. Vamos continuar. Aí vem uma outra fonte. Presta atenção aqui, porque esse pessoal que trabalha no estúdio da Globo News estão nem aí, cara. Questionamentos sobre a condução ao vivo. Olha só como são as coisas, porque ela sabia do que ela estava falando, mas mesmo assim deu continuidade falando sobre a arte. Outra fonte também questiona a atuação da apresentadora durante a exibição. Foi de propósito. Abre aspas. Percebamos que a arte demorou para sair da tela. Qualquer apresentador teria tirado rapidamente, fecha aspas, afirmou em contraponto à versão de que Sadi teria sido pega de surpresa. Tá vendo aí? Vamos continuar. E para finalizar, porque vocês sabem que sempre a porrada pega pro lado do mais fraco, após o episódio, Rodrigo Caruso foi afastado e orientado a guardar contato da direção para a definição de seu futuro na Globo. Abre aspas. Tá todo mundo puto, porque ela tá plantando várias coisinhas e se articulando para a imagem ficar limpa, enquanto as cordas mais fracas arrebentam, fecha aspas, afirma a fonte ouvida. Então é isso, cara. É isso que está acontecendo dentro da Globo News. Após eles mostrarem a arte, que eles falam, né, daquele PowerPoint fake ligando o presidente Lula ao Daniel Vorcaro. Globo só derrete. Muita gente comentando nos meus vídeos que cancelaram as assinaturas da Globoplay, né? Muita gente que é assinante da Globo News tá cancelando. Tamo junto!